Bom, para começar, então, na verdade, a gente vai dar os informes do Climate Reality Brasil aqui para a rede, e aí depois eu vou passar a palavra para esse grupo de líderes da região Centro-Oeste que organizou com tanto carinho esse encontro de hoje. Eu estou bem animada, inclusive, para ouvir todas as falas. Meu nome é Isadora Gran, eu sou coordenadora do engajamento do Climate aqui no Brasil. Vou começar compartilhando a minha tela com vocês. Estão vendo? Todo mundo termina às 8h30. Sim. Bom, um destaque desse mês é que agora a gente está fazendo o censo do Climate Reality Project Brasil. A gente já desenvolve vários programas, né, nas nossas 3 metas globais, e aí a gente quer conhecer mais sobre a nossa rede. A gente tem líderes que fizeram um treinamento desde 2014 aqui no Rio, e agora com os treinamentos virtuais, a rede tem crescido, né, de forma exponencial, e a gente quer conhecer cada um dos líderes melhor para a gente poder também oferecer, né, programas, projetos e ações conjuntas que sejam do interesse de todos. Então, a gente vai compartilhar aqui no chat o link do censo, e ele é para líderes da realidade climática, né, para a gente conhecer a rede. Então, infelizmente, quem não é líder não precisa responder, mas é isso. Então, só para convidar mesmo todos os líderes, é muito importante que a gente responda. A gente já enviou por e-mail, por WhatsApp, ele seria até a sexta-feira, amanhã, mas a gente está estendendo esse prazo, a gente quer pelo menos 200 respostas. Hoje a gente tem 88, então a gente vai dar mais uma semana aí para todo mundo responder. Então, os líderes que estão aqui na sala, se não responderam ainda, por favor, vai lá, é rapidinho, e é muito importante para a gente conseguir fazer mais coisas juntos e atividades relevantes, né, que sejam do interesse e da vontade de todo mundo. Bom, além disso, todo mundo aqui, né, que trabalha nesse meio e aí faz um monte de atividade, já sabe que agora, no dia 5 de junho, é comemorado o Dia do Meio Ambiente. Então, a gente está fazendo atividades aí para semana barra mês, assim, esses primeiros 15 dias de junho. A gente preparou algumas atividades, mas eu vou compartilhar aqui 3 convites específicos para os líderes da realidade climática. Então, primeiramente, a gente quer compartilhar o seu evento. Então, se você está fazendo algum evento, alguma campanha, está participando de alguma ação para o Dia do Meio Ambiente ou para a Semana do Meio Ambiente, posta, quando você for postar, divulgar nas suas redes, posta com a hashtag Ambição Climática BR ou Alfabetização Climática BR, que a gente vai lá e vai compartilhar todos os posts que tiverem com a hashtag no Instagram do Climate Brasil. Então, a gente espera, né, que essa seja uma forma de potencializar também o evento de todo mundo. A gente colocou até o dia 31, porque a gente vai, né, captar esses posts e aí postar no nosso feed, mas também, se for sair só depois, mesmo assim, coloca lá a hashtag que a gente dá um jeito de compartilhar. Outra coisa que nós, como equipes, né, entendemos que seja uma pauta muito importante de abordar agora na Semana do Meio Ambiente é a conexão que a gente tem com a natureza, né, que está cada vez se perdendo, e é muito importante. Alguns autores têm falado, a gente tem ouvido falar bastante sobre quanto é importante o ser humano se entender enquanto natureza, né, e retomar essa conexão. E aí, para movimentar um pouco essa conversa, né, levantar um pouco esse assunto, a gente quer lançar uma campanha com os nossos líderes. Então, a gente gostaria de convidar vocês para enviar um vídeo para a gente, de até 30 segundos, uma coisa bem simples, mostrando para a gente como você se conecta com a natureza no seu dia a dia. Então, sejam criativos, o que vocês considerarem, né, que é você se conectando com a natureza, seja você, sei lá, regando as plantas dentro da sua casa ou participando das suas atividades diárias de ativismo ambiental, o que você considerar, manda para a gente também vai fazer uma campanha aí nas redes sociais para tentar falar um pouquinho dessa conversa. E aí, nessa linha também, a gente vai lançar o Clima na Real do mês de junho. Para quem não sabe, o Clima na Real
é uma conversa que acontece no nosso canal do YouTube, o canal do Climate Reality Brasil, depois procurem lá. É uma conversa de até 30 minutos, a gente faz sobre variados temas e a gente quer abordar, agora em junho, falar sobre soluções baseadas na natureza. Então, a gente está convidando, se algum de vocês tiverem conhecimento, interesse, gostariam de participar de uma conversa sobre isso, né? Uma conversa que será transmitida pelo YouTube, fala com a gente, e fica aí o convite. Bom, além disso, as jornadas de aprendizagem e clima estão a todo vapor e a gente vai abrir inscrições para a próxima turma no dia 1º de junho, na próxima terça-feira. E também fica o convite para os próximos encontros. A gente, como eu falei, a gente tem esse encontro mensalmente, sempre na última semana do mês, variando o dia da semana, e aí a gente está fazendo essas versões regionais, né? Então, o próximo é da região norte, vai ser no dia 28 de junho, e aí também, se você é líder da região norte do Brasil, já fica o convite para participar da organização e compor o nosso encontro de junho. Bom, é isso, estou muito animada e vou agora parar de compartilhar. Primeiro, eu queria agradecer muito esse grupo de líderes da região Centro-Oeste, que se reuniu, discutiu, conversou, entendeu o que gostaria de compartilhar com o resto da rede sobre a região e organizou o encontro de hoje. Então, agora eu vou passar a palavra para eles, primeiro para o Guilherme, né, que vai dar as boas-vindas, falar um pouquinho da programação. Tá bom? É com você, Guilherme. Oi, gente, boa noite a todos e todas. Bom, primeiro é um prazer receber vocês, convidados, e um prazer também estar aqui nesse evento com todos os organizadores, todos os líderes climáticos. Vou citar o nome aqui de quem ajudou na organização, me desculpe se faltar algum, mas acho que está tudo certinho aqui. Amanda Lima, Giancarlo, Guilherme Teles, Juliana Navarro, o Lucas, Maurício Boff, Pedro Gonçalves, Vinícius Faria, Wagner Siqueira, Isadora e Naene. Bom, na região Centro-Oeste, somos um total de 89 líderes, sendo a maioria no DF, 76 no Distrito Federal, 5 em Goiás, 6 no Mato Grosso e 2 no Mato Grosso do Sul. Bom, vou falar aqui o panorama geral, né, de como que vai ser a nossa programação, dando a sequência de temas. A gente vai começar com o panorama geral de emissões do Centro-Oeste, com recorte por estado do SEG. Em seguida, biomas da região Centro-Oeste, contexto climáticos e principais desafios. Em seguida, contexto geral do impacto das mudanças climáticas na comunidade Calunga. E aí depois, ao final, a gente vai ter um espacinho de perguntas e respostas. Em seguida, a gente vai ter a nossa dinâmica, né, que é onde nós vamos pensar mobilizações possíveis que podem ser feitas na região Centro-Oeste. A partir dessa dinâmica, a gente vai levantar essas mobilizações que podem ser feitas. E caso, como a Isadora falou, caso alguém não possa estar assistindo agora, ao vivo, esse evento está sendo gravado, vai ser disponibilizado a gravação e a ata. Então, para começar o nosso evento, com um panorama geral de emissões do Centro-Oeste, com recorte por estado, a gente vai começar com a Estela. A Estela é mestre em administração pela EBAP-FGV, com ênfase em governo, instituições e políticas públicas. Mestre em Direito e Políticas Ambientais pela Duke University, especialista em Direito Ambiental pela PUC-Rio. Ela já trabalhou com licenciamento e avaliação de impacto e atualmente trabalha como especialista em política climática no Observatório do Clima, uma rede que reúne entidades da sociedade civil com o objetivo de discutir a questão das mudanças climáticas no contexto brasileiro. Tudo certo, Estela? Se puder iniciar a apresentação. Obrigada, Guilherme.
Deixa eu tentar aqui. Vocês estão vendo? Sim, perfeitamente. Tá ótimo. Bom, olá a todos e todas. Muito obrigada por esse convite. Eu sei que a Sueli, que é a nossa superstar, que ia fazer essa apresentação para vocês, ela teve um problema de agenda, então eu vim representar ela. Mas eu estou muito feliz de estar aqui no lugar dela e agradeço vocês por estarem me recebendo. Bom, então me foi pedido para falar um pouquinho sobre as emissões brasileiras e depois focar na região, né? E como vocês já sabem, né, pelo próprio treinamento que vocês têm, o Brasil é um dos maiores emissores do mundo, né? A trajetória das emissões brasileiras são essas, essa que eu estou mostrando no gráfico, e vocês podem ver que ela não é uma trajetória linear, ela é marcada, né, por altos e baixos. Esse gráfico é do SEG, e vocês conseguem ver também quais são os setores que mais contribuem para essas emissões. E aí fica muito claro aqui nesse gráfico que o principal fator de contribuições para as emissões brasileiras é o setor de mudança do uso da terra. A gente sai, desde 1990 até hoje, a gente tem um aumento, né, de 17%, mas a gente tem momentos de picos de emissão, como, por exemplo, em 2003, e também momentos de mínimo de emissão, como 2010. E esses são os momentos que a gente vê esse aumento ou queda, na verdade, das taxas de desmatamento, principalmente na Amazônia. Depois dos anos 2000, tivemos fortes políticas, né, em 2004, a partir de 2004, uma política muito forte de controle de desmatamento, então a gente vê esse processo de queda bastante acentuado, e a gente atinge o nível mais baixo de desmatamento, de emissões e também de desmatamento em 2010, que, ironicamente, também é o ano que começa a valer a nossa Política Nacional de Mudanças Climáticas, né, que é de dezembro de 2009. A partir de então, as emissões começam a ficar instáveis, com tendência de alta. E aqui eu trago uma fotografia do ano de 2019, para vocês verem os principais setores. De 2018 para 2019, as emissões brasileiras, as emissões cresceram 9,6%, e a gente tem, de novo, como já mencionei, né, o principal setor sendo mudança de uso da terra, com 44%, devido ao desmatamento na Amazônia, mas também no Cerrado, então muito relevante para a região centro-oeste. E esse setor, só para vocês terem uma ideia, em relação ao ano de 2018, ele aumentou as suas emissões em 23%. Eu não sei se todos aqui estão familiarizados com a plataforma SEG, lá é muito fácil de visualizar esses dados e usar, todos os dados que eu vou apresentar aqui são de lá, mas no final de 2020, eles lançaram os dados até 2019. Então, esses são os dados mais recentes que estão disponíveis, que eu estou divulgando. Em segundo lugar, a gente vê o setor da agropecuária, né, com 27,5% das emissões, e esse setor teve uma variação pequena de só 1,1% de 2018 para 2019, mas isso está fortemente ligado ao rebanho bovino. Ou seja, se você soma as emissões diretas do setor agropecuário, né, e as emissões indiretas, que seriam de desmatamento, você tem que a atividade rural, ela no Brasil, ela corresponde a 71,5%. Então, o próximo slide que a gente vai ver por atividades, vai ficar bem claro como esse setor é o grande responsável, como essa atividade econômica, né, é o grande responsável pelas emissões brasileiras. Depois temos o setor de energia, que inclui todas as atividades que usam combustíveis fósseis, ou seja, transporte, ele, além da energia elétrica, né, e ele fica em terceiro lugar, com 19%, também uma variação muito pequena de 2018 para 2019, pouco mais de 1%, e isso se deu por um aumento de uso de termoelétrica, um aumento de demanda de energia, um pouco de aumento de demanda de diesel, mas é um aumento pequeno.
Depois temos os processos industriais, com 5%, que foi o único setor brasileiro que caiu em 2018 e 2019, teve uma queda de 2% no setor, e isso tem a ver com a crise que o setor está passando, né, principalmente puxado pela atividade siderúrgica. Depois, resíduos, com 4%, que teve um aumento também pequeno de 1% de um ano para o outro. Mas resíduos é interessante, porque historicamente é o setor da economia que mais aumentou proporcionalmente as suas emissões nessa série histórica. Aqui nesse gráfico de Sankey, esse diagrama de Sankey, a gente consegue ver bem o que eu estava falando no slide anterior, de como são essas emissões diretas e indiretas e para que setor, para que atividade econômica que elas se destinam. Então, a gente vê que 3/4 da nossa emissão vai para esse setor, que é o agronegócio, a agropecuária. Por que 73%, eu antes falei 71,5%, porque tem pequenas contribuições de outros setores, como energia, resíduos, então acaba aumentando um pouquinho. Indo para uma discussão mais regionalizada, né, eu trouxe esse gráfico para dar um panorama geral. Eu gosto dele primeiro porque ele fala da diferença entre emissões brutas e líquidas, trata da questão da remoção, que é muito forte, principalmente na região norte, mas aqui a gente está focado na região centro-oeste. Mas também para vocês verem a diversidade das emissões no país e as cores, né, nesse gráfico de donuts são os setores, as gotas são as remoções, as cores, os setores, e esse número seria o tanto que foi emitido o bruto. Aqui, como vocês veem, na região centro-oeste, fica até maior essa proporção do peso, né, do setor agropecuário, se você pegar a mudança do uso do solo, esse setor e emissões diretas da agropecuária, e juntar, você vê que aqui passa até dos 3/4, então isso a gente vai ver esse padrão quando a gente conversar sobre os estados. Aqui tem esse gráfico, ele está com os números em relação a 2018, se vocês repararem o ano de referência, eu não encontrei para 2019, mas eu achei que era bastante elucidativo, né, que já dá uma pista para a gente da divergência, da diferença que a gente vai ver dentro da região centro-oeste, que a área mais próxima da Amazônia, mais próxima da fronteira agrícola, com emissões mais fortes em relação ao uso da terra, né, e florestas, e o resto do estado muito forte em relação à agropecuária. Aqui o que pesa na região é o gado, então principalmente as emissões em relação à digestão do rebanho bovino. E só para vocês saberem, cada uma dessas bolinhas é um município, o SEG agora tem dados municipais, então super bacana de explorar isso. E a cor que o que determina a cor de cada uma dessas bolinhas é o setor predominante em cada um desses municípios. Aí, em cada estado, eu trouxe a comparação do estado com o Brasil. Aqui vocês veem que o estado do Mato Grosso do Sul, bem diferente, né, desse geral do Brasil, com uma área de agropecuária muito maior do que de mudança do uso da terra, e isso se explica porque o Mato Grosso do Sul já foi uma área de expansão, né, de fronteira agrícola, hoje já está mais consolidado. Então, você tem realmente um predomínio das emissões relacionadas pelo menos diretamente relacionadas à agropecuária. E se você juntar esses dois setores, você tem quase 90% das emissões. E quando a gente passa para o diagrama de Sankey, a gente vê como o setor da agropecuária predomina, né, fortemente nas atividades do Estado e como as emissões estão ligadas a esse setor. Passando para o Mato Grosso, a gente vê uma situação diferente. O Mato Grosso ele é um estado que é um dos campeões de desmatamento, junto com o Pará, vem sempre nos primeiros lugares, né, nesse triste pódio. E o Mato Grosso ele é justamente onde você tem maior presença do bioma amazônico, é onde tem uma expansão maior da fronteira agrícola, é uma área pulsante, né, do agronegócio, mas mais nova do que o Mato Grosso do Sul. Então, você tem esses números
gritantes em relação à mudança do uso da terra e também, se você somar os dois principais setores, agropecuária e mudança do uso da terra, muito claro no diagrama de Sankey como eles dominam mais ainda a atividade econômica nesse estado e as emissões estão relacionadas. Acho que é o estado que isso fica mais forte, mais claro. Quando a gente move, Goiás é parecido um pouco com Mato Grosso do Sul, mais forte ainda essa consolidação da agropecuária, mas a dinâmica é muito parecida, você tem um peso aqui relativo da energia também um pouco maior. Também, outra área tem uma presença da área da expansão agrícola, já dada, e você passa para quando você considera os setores, você tem 80% das emissões, e aqui o setor de energia, que inclui transporte, aparecendo forte, e aí quando a gente passa para o diagrama de Sankey, você vê essas linhas levando ainda para o setor da agropecuária como predominante, mas outros setores aparecendo. O Distrito Federal ele aparece bem diferente dos outros que a gente conversou, né? Acho que ele é diferente em todos os sentidos, por ser o Distrito Federal. Ele tem uma concentração de serviços muito grande, então aqui você tem o setor de energia, né? Sendo aí o campeão, e 65% disso é ligado a transporte, e resíduo também aparecendo como um setor muito relevante aqui. E quando a gente move para o diagrama de Sankey, a gente vê essas diferenças aparecendo, né? Atividades até mais balanceadas que comparativamente com os outros. Eu trouxe aqui para vocês verem, e só para já irem se familiarizando com esses dados municipais, que é um índice disponível, assim, muitas análises podem ser feitas, né, no nível municipal. Esses são os 15 municípios com maior emissão na região centro-oeste, mas eu destaco que os 2 primeiros lugares nessa lista, eles também são campeões nacionais. Então, quando você pega os 20 maiores municípios, nacionalmente falando de maior emissão, ele sincroniza e Corumbá aparecem, né, estado, está ali sempre no top 3. Então, dou destaque para esses dois, e Corumbá aparece como o município com a maior predominância de emissões relacionadas ao setor da agropecuária, então ele é o líder nesse setor. Era essa a minha apresentação, me pediram para fazer uma apresentação curtinha, mas eu fico aqui disponível para a gente tirar dúvidas e conversar sobre emissões e política climática, como vocês acharem melhor. Bom, vamos dar continuidade, então. Enquanto a Stella Heschmann nos apresentou neste módulo um olhar por estado, neste módulo que vamos começar, a gente vai fazer um olhar por bioma. E aí nós temos, na região centro-oeste, uma riqueza enorme em termos de biomas, né? Temos 3 biomas ali presentes: o Pantanal, maior planície alagada do mundo; o Cerrado, berço das águas brasileiras, um pedaço da floresta amazônica também, que é a maior biodiversidade do planeta. Então, estamos falando de uma região que é extremamente rica em termos de potencial natural, mas também uma região, né, como a Stella já nos adiantou alguns pontos, né, tem seus biomas fortemente ameaçados, né, pela exploração latifundiária, a expansão agropecuária descontrolada, comprometendo justamente esse potencial e as capacidades naturais, né, que poderiam, inclusive, nos apoiar diretamente em um desenvolvimento de uma forma inclusiva e sustentável. Então, é justamente para que a gente possa estar conhecendo um pouco melhor sobre essas ameaças, sobre os desafios e o que vem sendo feito a respeito. Nós vamos contar aí com a preciosa colaboração do Alexandre Prado e da Alessandra Matias, no primeiro momento, e mais à frente, um depoimento da Maria Helena Serafim Rodrigues, a Tuia Calunga. Bom, Alexandre Prado ele é o diretor de Economia Verde do WWF Brasil, com experiência em política ambiental, de mudança climática e financiamento para projetos sustentáveis. Colaborou em diversas organizações ambientais,
como a conservação internacional, o World Resources Institute, WRI, né, o Instituto Arapiaú e o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. Alessandra Matias é jornalista com especialização em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e mestre em História pela Federal de Santa Catarina. Trabalha em energias renováveis há 15 anos, pautando a importância social da energia para a sociedade, com ênfase em micro e mini geração. Fundadora do Instituto Ideal de Florianópolis, foi secretária executiva da Rede Nacional de Organizações da Sociedade Civil para as Energias Renováveis, RENOV, consultora no Congresso Nacional na mesma área e atualmente analista de conservação do WWF Brasil. Então, mais à frente a gente apresenta a Tuia para vocês. Alessandra e Alexandre, a palavra é de vocês. Boa noite a todos. Wagner, obrigado pelo convite feito a nós. É sempre bom estar aqui conversando, até porque uma das pessoas, o Sérgio, é um mestre para a gente, né? Mas é uma pessoa que nos ensina muito. Então, não ia deixar passar essa. Sérgio, obrigado por você estar aí. E a gente montou uma apresentação que a gente pensou que é meio Mobral, assim, mas a gente estava meio... vamos fazer uma apresentação informal, levando mais informação, e o rico são as conversas e os debates depois. Então, se a gente se atropelar, né, se nós nos atropelarmos, vocês, por favor, nos perdoem, porque a gente fez a apresentação em conjunto, mas, obviamente, a gente não treinou. Então, pode ser que isso aconteça, dado o avançado da hora. E até respondendo a sua primeira pergunta, Isadora, como é que a gente se conecta com a natureza? Eu me conecto, todo dia eu vejo nascer do sol. Então, eu acordo umas 5h30, no inverno é lindo, né? O nascer do sol, às vezes dá para ver o pôr da lua, mas aí, geralmente, chega depois das 7, o Tico e o Teco não conversam muito bem. Então, se eu falar alguma besteira aqui, vocês me perdoem. Obviamente, vocês podem me criticar à vontade, agradeço. Então, eu não sei o quanto que vocês estão envolvidos, então eu só trouxe aqui esses dois primeiros, que é para relembrar o aquecimento global que está acontecendo nas últimas décadas e quanto isso está relacionado, obviamente, com as emissões de carbono, né? Então, assim, só para não trazer aqui, não esquecer de trazermos a necessidade de lembrar a urgência, a emergência climática e a necessidade de agirmos rapidamente, né? E... Alexandre, desculpa te interromper, mas você poderia expandir a tela? É porque a gente está vendo... Desculpa, é a lei que está sim. passando. Agora deu? Ainda não, Lê. Eu acho que ainda é porque você tá... Já aconteceu isso comigo. Quando você fica com as duas telas, fica essa tela aí que está aparecendo para a gente como auxiliar e a apresentação em outra. E agora? Isso, agora sim. Agora sim. Obrigado. Eu que agradeço o aviso. Bom, então, enfim, as outras duas vocês já devem conhecer, foi só para a gente esquentar aqui, fazer um esquenta, né? Depois, se vê que a Estela fez um belo de um esquenta. E aí, trazendo esse gráfico, que é os compromissos, né? As NDCs dos países e o quanto isso está distante da necessidade do planeta, né? Se a gente olhar 1,5, e o que tem hoje está em torno de 3, né? De 2,8 a 3,2, e se ainda, né, depois do Biden, isso pode ter mudado, deve ter mudado um pouco, mas, obviamente, a gente tem que fazer muito mais, né? Pode passar mais uma, Lê, por favor. Então, só para relembrar que ainda dá tempo. A gente sabe que a gente tem que fazer muito mais, nossos esforços são significativos, e aí o que a gente tem que fazer é reduzir significativamente nossa mitigação, nossas emissões, e se preparar, se adaptar, né? É assim que a gente está olhando no W.
aumentando bastante, botando bastante foco na ambição, de aumento da ambição dos países e preparar para a adaptação, né? E aí, vinculado com o nosso foco, que é biodiversidade e ecossistemas, que é onde a gente entra logo na sequência. Ainda não, desculpa. Aqui a Estela já falou, é o mesmo perfil lá do SEG, então podemos passar reto. E aí sim, a gente começa a falar um pouco mais de região. A gente aqui no Centro-Oeste, a gente vai focar mais em Cerrado e Pantanal. E o que a gente está, como a ideia é trabalhar, como as mudanças climáticas estão afetando os ecossistemas brasileiros, né? Então, uma forma de olhar isso é o que os impactos já projetados, né? O que já tem hoje. Então, obviamente, numa região onde a agricultura, né, a agropecuária é o grande emissor, também não é à toa que ela é mais sensível a mudanças climáticas, né? E aí a gente vai falar mais disso depois. Ou, se tiverem perguntas, vocês podem perguntar, tá? Você já vai passar o vídeo, Ale? Não, desculpa, né? E, bom, obviamente que o que tem aqui... Você quer que eu me adiante? Você fala. Estou seguindo a ordem, Ale. Enfim, e obviamente que isso, em cima dessa vulnerabilidade dos ecossistemas, o quanto isso vai impactar a sociedade, a economia da região. Agora sim, pode passar o vídeo, Ale, por favor. Eu brigando com o computador, né? Esse aqui, gente, é um vídeo que mostra um pouquinho dos biomas, dos 3 biomas que estão no Centro-Oeste, com ênfase, obviamente, para o Cerrado. Você já deve ter ouvido falar no Cerrado. Mas será que você conhece o Cerrado? Você sabia, por exemplo, que o Cerrado ocupa 1/4 do território brasileiro? São mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Tanto que é a segunda maior formação natural de toda a América do Sul e a savana mais rica do mundo. Aqui estão 5% de todas as espécies do planeta e 30% da biodiversidade do Brasil. Mais do que grande, ele tem uma importância como elo de ligação. O Cerrado é o bioma que se conecta com 4 dos 5 biomas brasileiros. Ele faz a ponte entre a Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pantanal. Quando a gente olha no mapa, percebe o quanto é extensa a sua área e o quanto é intensa a sua importância. A gente percebe que se o Cerrado acabar, é como se quebrasse o elo que une todos esses ecossistemas. Poxa, então seria muito triste se o Cerrado acabasse, não é? Pois é, pode ir ficando bem triste então, porque o Cerrado praticamente já acabou. Metade da sua vegetação original já foi eliminada. Menos de 3% da sua área está efetivamente protegida. Talvez você não saiba, mas o Cerrado é considerado o berço das águas do Brasil. Só ele alimenta 3 gigantescos aquíferos subterrâneos e 6 das 8 grandes bacias hidrográficas brasileiras e mais todo o Pantanal. O Cerrado é vital para a preservação da água no Brasil. Ele é como uma floresta invertida. A gente explica. Enquanto a Amazônia, por exemplo, tem árvores enormes com raízes pequenas, o Cerrado possui árvores menores com raízes muito grandes. O Cerrado funciona como uma grande esponja que absorve e distribui a água por toda a região. Toda essa água garante a sobrevivência de grande parte da população brasileira, seja para o uso humano, para a geração de energia ou para a produção de alimentos. Isso quer dizer que se a gente não conservar o Cerrado, uma espécie fica altamente ameaçada de extinção. A nossa espécie. Se a gente não ajudar a preservar o Cerrado, a gente pode terminar com fome, com sede e no escuro. Mas tem pessoas trabalhando para que isso não aconteça. Continua aí, Ale. Só vou tocar mais 2, porque eu acho que depois você entra, tá? Tá bom. Esses aqui são dados recentes, né? Eles saíram no 4º inventário, no final do ano passado. E aí, o que acontece? Ali você tem os dados de precipitação, de aumento de temperatura, e temperatura em massa e mínima, que é o próximo, na região
no Brasil, né? E aí o que a gente percebe no Centro-Oeste é o grande estresse climático que isso vai acontecer e principalmente o impacto em cima de bacias hidrográficas, né? Então, se você olha os cenários, né, o 1,5, 2 e daí por diante, que é é assim que eles fazem as projeções, obviamente, onde está mais vermelhinho é onde é mais crítico. Tá? Então, o que a gente vê no Cerrado, e aí Cerrado e Pantanal, desculpa, no Centro-Oeste, que é uma região que tem que é altamente dependente das bacias hidrográficas, e que a atividade econômica é muito fortemente dependente desses recursos. Num cenário de estresse maior climático, nós estamos ferrados, né? Você vai ter menos água, você vai ter um conflito maior pelo uso da água, né? E uma temperatura maior. Quer ir para o próximo, Ale? Pronto, agora Beleza. eu deixo você, querida. Então, o Ale falando de segurança hídrica, né? A notícia que a gente traz para vocês é que a Amazônia está secando, e como o Cerrado já foi extremamente desmatado com a mudança de uso da terra e agropecuária, enfim, Pantanal e Cerrado correm o mesmo risco de secar. Depois a Maria Helena pode contar um pouquinho para vocês sobre isso. Mas só para ter uma ideia, um estudo que nós fizemos aí há 2 anos atrás, no caso da Amazônia, mostrou que já foram perdidos 350 quilômetros quadrados de área coberta por ambientes aquáticos por ano. Foi um estudo que foi por 33 anos medido, e isso foi muito assustador. Então, mostra que a Amazônia já está secando, e isso se intensivou, sobretudo, na última década. E quando os ecossistemas aquáticos eles são modificados, né, a gente está falando de rios, de lagos, áreas úmidas inundáveis, que é o caso do Pantanal, isso ocorre diretamente, né, por interferências humanas, e o desmatamento é mas as obras de infraestrutura, as hidrelétricas, o crescimento de cidades em torno dessas áreas que demandam também mais água, outro, e, obviamente, as mudanças climáticas, né? E aí vê que triste, né? Porque o Pantanal tem só 0,01% da agricultura do país, mas tem essa perda gigantesca, né, sobretudo ambiental, e também dos agrotóxicos que vêm de outras regiões via os rios e que são encontrados, medidos nos peixes do Pantanal. Aqui eu queria mostrar para vocês que alternativas a gente teria no contexto de energia. A gente fez há 2 anos atrás uma avaliação na bacia do Alto Paraguai. Então, tem mais de 130 PCHs e CGHs possíveis de serem construídas ainda lá. E aí, nesse estudo, a gente percebeu que se a gente diversificar a matriz energética na região para outras fontes que já têm lá os resíduos dos aterros sanitários e também da industrial, a parte de resíduo animal, que, como a gente viu, tem bastante, né, na região, os esgotos, ainda no Brasil pouco se faz com esgoto para geração de energia, aproveitar o máximo possível da biomassa sem desmatar mais, e sim para gerar energia. Enfim, eu digo que a cana-de-açúcar parece como o porco, tudo você pode aproveitar dessas 2 fontes importantes, né? Então, se a gente diversificar, no caso específico desse estudo que a gente mostrou, a gente gera muito emprego local e de qualidade, duradouro, não só no tempo de instalação de usinas, a gente tem um aproveitamento completo dos resíduos na região, a gente mantém os rios livres e toda a sua biodiversidade necessária, e resolvemos problemas urbanos, né, que é o saneamento, por exemplo, além de manter questões tradicionais e culturais muito fortes, no caso do Pantanal, que é o turismo e a pesca, né? Muita gente vive disso, e comprometer os rios da região também pode comprometer essas tarefas. Então, quais são os nossos desafios aqui nos nossos últimos 3 minutinhos? A gente tem que trabalhar em adaptação e mitigação. Quando eu falei ali de energia, a gente está falando de mitigação, evitar a geração de gases de efeito estufa, diversificando com fontes renováveis. A gente não quer fontes fósseis, a gente quer fontes renováveis. Mas a adaptação é fundamental, né? Então, isso aqui também está no relatório, né, na quarta comunicação que o Alexandre falou, quais poderiam ser
ações e que devem ser, inclusive, aprovadas aí pelas NDC brasileira e que agora precisam ser implementadas, né? Que ações precisam para a gente cumprir aquelas metas. Então, adotar e manter práticas conservacionistas. Então, as áreas de preservação, elas são fundamentais para isso, parques, resex, Reserva legal. exatamente, na cidade, no campo, onde for possível, elas são fundamentais como medidas de adaptação. Esses sistemas também em integração e melhoramento genético para o aumento da diversidade biológica é algo importante, mas também é algo que a gente pode avaliar que faz hoje para pensar no futuro, porque as coisas vão mudar no futuro. Então, para a gente saber, sei lá, para minha filha saber que há 30 anos atrás existia uma espécie tal, talvez com melhoramento genético e esses bancos todos que estão se constituindo de genético, a gente consiga recuperar algumas espécies que possam ser perdidas por uma mudança climática, caso a gente não consiga conter, né? Sistemas de gestão integrada de risco, previsão climática, zoneamento, análise de desempenho socioeconômico e ambiental, ou seja, todas as ações que, em tese, já estão previstas no plano ABC de agricultura, né, que é a agricultura de baixo carbono, instituída há muitos anos no Brasil, mas que ainda patina, né, sobretudo no agronegócio, não tanto na agricultura familiar de pequena escala, mas no agronegócio é preciso avançar com o plano ABC de verdade, não só na propaganda, né? E que ações de mitigação? Bom, diversificar fontes renováveis é uma delas, a gente viu que no caso de Brasília é o nosso principal fonte de emissão, então vamos gerar mais, acabando o meu tempo. Adoção de combustíveis menos emissores também, como o etanol. Então, se a gente já produz etanol no Centro-Oeste, vamos usar o que a gente já produz sem expandir desmatamento, né? E parar o avanço de desmatamento, nada desse negócio de desmatamento zero em 2030, não, desmatamento zero já, né? Assim, não é necessário mais, a gente tem vários estudos que mostram que as áreas degradadas, desmatadas, são suficientes para o plantio que o nosso país precisa e também para a economia. Manter e ampliar o conceito de cidades sustentáveis, né? Para além das capitais, Brasília tem ciclovias e tal, mas e Corumbá? Tem. E Cavalcante, tem alguma coisa? Sabe, não só pensar na capital, mas pensar em todas as cidades. E a recuperação de áreas degradadas, a gente tem milhões de hectares de áreas degradadas que não mais absorvem carbono, então trabalhar na recuperação dessas áreas pode ser também um novo espaço para a gente ter aonde segurar esse carbono que está na atmosfera. E aí, estados e municípios já têm ferramentas para isso, mas precisam se motivar a esse tipo de ação. E não só estados e municípios, governos, empresas, a gente também pode. Então, um exemplo assim, além da gente andar de bicicleta, além da gente ter lâmpada LED em casa, enfim, vamos valorizar o que é da nossa região, né? Então, no caso do Distrito Federal, a gente tem, eu faço parte, também vários dos meus colegas, de um movimento chamado Comunidades que Sustentam a Agricultura, onde a gente valoriza agricultores daqui, que nós financiamos por 6 meses, 1 ano, aquela produção. Então, a gente não sabe quanto custa uma alface, porque a gente sabe o custo da produção ao longo do tempo, e é na alegria ou na tristeza. Se vem seca e a gente perde, perdemos todos juntos, não perde só o agricultor que plantou, foi na feira, não vendeu e ficou a ver navios. Então, também a economia solidária, ela pode acontecer de várias formas. E esse é um jeito interessante que eu convido a todos aqui do Centro-Oeste a participar, que a gente também escolhe, a gente pode escolher o que a gente come, e o que a gente come também define as mudanças climáticas. Acho que era esse o nosso recado. Ale, esqueci alguma coisa? Não, está ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado, então, Alexandre e Alessandra, e essa super dica aí no final, e já alertando, né, a todos, recordando que estão abertas aí o espaço para as dúvidas no chat, e lembrar também que para a gente ir se preparando para a dinâmica ao final, pensando exatamente em iniciativas como essa que a Alessandra nos trouxe, né, de possibilidades de engajamento das lideranças climáticas aí da região Centro-Oeste. Bom, para finalizar este módulo, a gente vai chamar agora Tuia Calunga, que a gente agradece também, né, pela gentileza de estar aqui conosco, e ela vai estar prestando um depoimento, ela vai estar complementando aqui com dados, né, de vivência dela própria, da sua comunidade Calunga,
compartilhando aí conosco para dar ainda mais objetividade ao que a gente viu por aqui. Bom, a Tuia Kalunga ela é graduada em licenciatura em Educação do Campo na área de Linguagens e mestranda em Sustentabilidade, Povos e Comunidades Tradicionais na Universidade de Brasília. Atualmente ocupa a presidência da Associação de Mulheres Kalunga e a diretoria de promoção da igualdade racial do município de Monte Alegre de Goiás. É liderança Kalunga e sua base de luta é a educação escolar quilombola no território Kalunga e território Kalunga e a defesa da mulher e da criança. Tuia Kalunga, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas, né? Fico grata em poder estar participando com esse grupo maravilhoso aqui de pessoas que têm as mesmas preocupações que a gente no território Kalunga. Pode ser que muitos não conheçam o território Kalunga. O território Kalunga ele é composto por 4 municípios, 2 estados. No estado de Goiás, a gente é composto por 3 municípios, ou seja, hoje mesmo eu estava explicando para o pessoal da Secretaria de Governo que nós somos um território, mas que na linha imaginária, geograficamente, nos botou em pedacinhos para dizer qual município a gente pertencia. Só que para nós, dentro do território Kalunga, nós é um povo só. Nós não tem essa divisão, tipo uma cerca que divide quem é quem. A gente vive nesse espaço sagrado, mas que numa linha imaginária, politicamente, a gente é picotado em pedacinhos para poder ser divididos em municípios, né? Então, atualmente, eu sou da comunidade Tinguizal, no município de Monte Alegre de Goiás, mas eu faço parte da associação Quilombo Kalunga, que rege os 3 municípios, né, que é Teresina, Cavalcante e Monte Alegre, sou liderança Kalunga, como também faço parte da associação que a gente diz que é a Associação Mãe, e cada município tem as suas associações filhas, que são as associações do município, além da primeira associação de mulheres, né, dessa região da Chapada dos Veadeiros, né, primeira associação quilombola também, e de mulheres nessa região também, a qual eu sou presidente. Eu estou diretora, mas a minha função na comunidade sempre foi, amo ser professora, porque eu acredito que a educação ela abre muitas portas, abre muitos caminhos, e ela acaba garantindo que a gente possa sobreviver mais 500 anos no território Kalunga. Então, assim, hoje, um dos maiores desafios de viver no território Kalunga é a falta de políticas públicas básicas, né, de infraestrutura básica, que cada dia força a nossa juventude a ir embora do território, né? Cada dia as regiões que estão à nossa volta, porque a gente não está no planeta sozinho, então essas regiões elas vão nos suprimindo, porque a gente ainda não tem tecnologias na comunidade, a gente não tem sinal de telefonia na comunidade, a gente não tem um posto de saúde nas comunidades Kalunga, que estão nos vão, né? Porque nós somos 32 comunidades Kalunga, distribuída nesse território. E só no município de Monte Alegre de Goiás nós temos 12 comunidades. Nós temos comunidades que ainda não tem nem estrada para chegar. Temos comunidade que não tem energia elétrica, temos comunidades que ainda não tem escola, porque não chegou energia, não tem estrada, não tem nada. As crianças precisam andar, às vezes, 7, 8 quilômetros para chegar em uma escola, para poder estudar e voltar de novo para a sua comunidade. Então, assim, os desafios de ser liderança Kalunga são muitos. Eu estou há 15 anos na base de luta Kalunga, principalmente na base da educação, né? E a gente sente na pele esses desafios, porque, assim, hoje, como uma pessoa que teve que sair, fui obrigada a sair da comunidade, estudar e querer voltar para a comunidade para ajudar o meu povo, para auxiliar o meu povo, não é fácil, porque eu tive contato com tudo que o mundo externo aqui fora tem para oferecer.
Então, do mesmo jeito, os demais calungas estão tendo contato com isso. Muitas das vezes, isso força o calunga a fazer coisas que não é boa para a comunidade, porque ele também quer participar dessa transversalidade que é o desenvolvimento aqui fora, né? Que é o desenvolvimento fora das comunidades. E um dos fatores que agora há pouco eu estava até conversando com a Alessandra, assim, que impactua muito, assim, na minha vivência e no meu ponto de ver. Vocês estão vendo a minha carinha aqui, ó, é porque eu deixei na comunidade, chegou aqui e veio me fazer uma surpresa, então tá com esse carinho todo. Então, assim, é minha filha, essa aqui, gente. Na minha infância, no Calunga, por exemplo, todo lado que eu andava, eu conseguia achar algum tipo de planta, algum tipo de fruta no cerrado, ali na região, para mim comer. Qualquer tipo, era coco, era buriti, todos os tipos de frutinhas que a gente poderia conseguir no município, lá na região, né? Então, assim, mas na minha infância, o número de calunga também era menor. Hoje, o número de calunga está cada dia aumentando e o espaço parece que está encolhendo, porque a gente tem um território limitado, né? A gente tem limite. Então, antes, quando a gente era pouco, a gente tinha muito espaço. Agora que a gente é muito, o espaço está ficando pouco. Então, às vezes, é necessário a gente tirar pedaços na região para construir as casas, para fazer os quintal, para plantar a roça. Aí você imagina, em uma comunidade, por exemplo, com 80 famílias desmatando um pedacinho para fazer suas roças de toco para poder comer. Se você juntar essas 80 famílias, cada um desmatando um pedacinho, um pouquinho, para poder garantir a sua alimentação de um ano, porque a gente não planta para vender nem nada, é apenas por consumo. Aí você imagina quanto de pedacinho de terra desse espaço a gente vai estar desmatando, né? E aí, mesmo sendo áreas que a gente consegue deixar ela em recuperação, mas é uma área do cerrado. Então, assim, se eu vou plantar um arroz, muitas das vezes eu tenho que limpar aquele espaço e eu perdo muitas frutinhas, muito da diversidade daquele cerrado, daquele espaço que tinha ali antes. Então, eu acabo perdendo um pouco disso, né? Até que isso se recupere, eu já tenho que voltar a plantar naquele local novamente, porque não tem outro local, sabe? E eu também não tem como eu plantar com as árvores no mesmo espaço, porque aí não tem, para nós, assim, a gente ainda não tem uma técnica que diz que a gente consegue plantar um arroz, um milho, um feijão sem limpar a terra, né? Mesmo sendo em roça de toco. Então, assim, hoje eu sinto a falta dos meus filhos conhecer algumas plantas, algumas frutas que eu, na minha infância, eu comia, porque, assim, era muito fácil o acesso. E agora, com essa quantidade de pessoas, quantidade de número, quantidade que a gente estamos sendo forçado a desmatar para alimentar mais gente, cada vez mais alimentar mais calungas, a gente vai perdendo um pouco dessa diversidade do nosso bioma cerrado dentro das comunidades calunga. Isso é porque a gente quer? Não, é porque a gente tem que sobreviver. E a gente, nas comunidades calunga, a gente não tem nada que gere renda na comunidade, nada além da gente sobreviver de muitas das vezes só do Bolsa Família quando a gente perde a roça. Tem gente que lá que tem Bolsa Família de R$100 com 4, 5 pessoas dentro de casa, outros de 80. Então, assim, e para você vir na cidade comprar alimento, você paga R$70 só de passagem para você sair da comunidade até chegar na cidade, para você ter acesso a isso aqui que eu estou tendo para dialogar com vocês, ou para você vir comprar um pacote de café, você paga 70 para voltar para a comunidade. Então, assim, a gente hoje, ao mesmo tempo, a gente está sentindo os impactos do clima muito nessa questão de que, antigamente também, a gente tinha as nossas próprias regras, as nossas próprias épocas de plantio da nossa agricultura de subsistência. Hoje, não somos nós mais que determinamos isso. O que determina isso hoje é o clima na comunidade. Se já começou o período chuvoso, se não começou, se esse período chuvoso
ele começar já atrasado, a gente não vai conseguir plantar direito, porque a gente tem um determinado tempo para plantar. Por exemplo, arroz, geralmente a gente planta em novembro ou dezembro. A gente planta arroz de 3, 4 meses. Se a chuva vem em novembro e a gente corre e planta, e essa chuva em dezembro não chove e vai chover lá para meados de janeiro, a gente já plantou, já perdeu a primeira planta. Aí a gente vai ter que replantar aquela terra novamente e tipo assim, pedir a Deus para tentar ver se ganha essa segunda plantação. Se já é difícil você fazer uma, imagina você ter que replantar 2, 3 vezes, e mesmo assim, quando você replanta, você não tem a mesma qualidade do produto que deveria ter com a mesma quantidade. Então, você já começa a sentir os impactos de quê? Eu vou ter que sair, eu vou ter que trabalhar fora, eu vou ter que sustentar a minha família de alguma forma. Então, o que é que eu tenho que fazer? É ir trabalhar fora, né? Para os grandes fazendeiros, ir para a cidade, trabalhar pelo menos para comer. E isso vai cada dia nos forçando a ir embora do território. Como eu estava conversando com a Alessandra, eu falei para ela assim, as mulheres Calunga é como se fosse a raiz de uma árvore, mãe. São elas que somos nós, mulheres, que disseminamos a sementinha e o fruto da vida em qualquer espaço que seja no quilombo, seja na cidade, seja em qualquer espaço do mundo, né? Desse mundo que engloba a terra, né? As mulheres são a árvore da vida para qualquer espaço que seja. Se você força uma mulher a sair da comunidade, você perde muito, porque a mulher ela leva com ela, não ela sozinha com sua sabedoria, mas leva também as gerações que poderia estar aprendendo a vivência daquele território, daquela comunidade, para depois poder protegê-la, né? Porque quando a gente sai, a gente volta com a visão daqui de fora. Então, a gente quer que lá também seja dessa forma, porque a gente quer que as coisas cheguem muito rápido, e como não tem as políticas públicas, então a gente pega, geralmente, aquelas coisas que vão degradar a natureza, porque essas coisas que geram renda com facilidade, vocês sabem disso, que a renda hoje com facilidade, como eu vi na apresentação da nossa colega anterior, a agropecuária, hoje em dia, ela é comandante, ela é predominante nessa região todinha, né, nessa região de Goiás, e ela influencia muito com essa questão de dizer da questão do dinheiro fácil, do dinheiro mais rápido. Fácil assim, né? Que é um dinheiro que é muito mais rápido de você. Se você tem uma vaca, você tem dinheiro garantido. Esse aqui é o lema, né? Se você tem 2 vacas, você hoje está com dinheiro garantido para qualquer eventualidade. E você imagina em comunidades como o Calunga, que não tem nenhum outro tipo de geração de renda, não tem nenhuma outra perspectiva, você imagina como essa ideologia chega nas comunidades e que impacto que essas ideologias vão causar nas comunidades. As pessoas vão querer parar de quê? De produzir, de plantar, porque a gente às vezes leva até 6, 8 meses tentando produzir o mínimo para comer, e para esperar a plantação do próximo ano, porque a gente vive da agricultura de subsistência, então, roça de toco, você mal planta para se alimentar durante o ano, aí você imagina ideologias que estão sendo implantadas, porque a gente não vive isolado do mundo, que estão sendo implantadas nas comunidades onde as pessoas querem, sim, ter renda. Então, hoje em dia, o maior desafio nosso é saber o que podemos fazer na comunidade para ter geração de renda e garantia de vivência nas comunidades. E que essa geração de renda não seja degradando o meio ambiente, que seja através do que a gente sabe fazer, dos saberes, da vivência, ou seja, de um turismo de base comunitária que possa vir a poder nos ajudar a afirmar a nossa identidade, a nossa cultura, e ainda nos manter no território, né? Afirmar os nossos saberes e fazeres, ou a gente vai perder muito do nosso território para o agronegócio, para a agropecuária, porque essa ideologia já está sendo implantada no território. Também tem boa parte do território Calunga também,
que ainda não foi desapropriado. Então, os grandes fazendeiros, donos dessas próprias fazendas no território, eles estão querendo retornar para o território. Inclusive, a gente teve, como associação, tivemos um embate muito grande, que um fazendeiro ele levou uma boiada de búfalo para entrar no Calunga de qualquer forma, porque ele tem uma terra lá e o governo nunca tinha plantado, então ele levou búfalo. Aí você imagina o quanto que esse búfalo ia ser prejudicial dentro de um território desse, que a gente, na maioria das vezes, a gente não tem cercas resistentes para búfalo, né? Então, com muita luta, com muita garra, a Associação Quilombo Calunga, ela conseguiu com os parceiros também, porque a gente sozinha, a gente não é nada, a gente precisa dos parceiros, com os parceiros envolvidos, com os parceiros que conhecem o território, a luta Calunga, a gente conseguiu barrar a entrada desses búfalos, barrar que esse fazendeiro levasse esse búfalo para dentro do território, mesmo sabendo que tem uma parte da terra que ainda é dele, mas a partir do momento que levasse esse búfalo para o território, ele estaria estragando a vida totalmente das 32 comunidades, porque ele não ia conseguir manter esses búfalos só naquele pedacinho dele que tem lá dentro, não, né? E aí, como estava dentro do território e com muita luta, muito esforço, a gente conseguiu barrar. Mas é como eu falei para vocês, essa ideologia da agropecuária, ela também já chegou nas comunidades, de que a agropecuária é o futuro. Ela também já chegou nas comunidades e nós, lideranças Calunga, a gente tem esse desafio, sabe, de lutar para que não seja, assim, de fato, implementada de vez nas comunidades, que todo mundo não saia correndo para criar gado e desmatar, e a gente não ter mais um espaço nem para plantar o nosso arroz, o nosso milho, ou para alimentar a nossa família. Ok, Tuia? Ok. Tuia, muito obrigado por compartilhar conosco os desafios e a luta Calunga. Eu acho que você nos trouxe informações muito ricas e costuraram, né, as apresentações anteriores com toda uma visão social, econômica, cultural, né, ampliando, né, enormemente, né, o campo de tudo que a gente vinha discutindo aqui. Eu passo a palavra agora para quem vai estar conduzindo as questões, as perguntas. É o Guilherme? Agora, você lembra? Seria o Lucas, mas eu acho que até no chat, né, as perguntas que foram colocadas também já foram meio sendo respondidas. Mas como a gente está aqui também, temos algum tempo, a gente vai ter a dinâmica no final, mas eu queria, na verdade, abrir mesmo, assim, se alguém quiser perguntar alguma coisa ou fazer algum apontamento, compartilhar como que recebeu essas apresentações, abrir para algumas vozes. Acho que a gente pode ouvir umas 3 vozes. Eu gostaria de pedir rapidamente para a Tuia falar da situação da água no território dela. Bem rapidinho, Tuia, por favor. Assim, Alessandra, para muitos, o território Calunga ele é riquíssimo em água potável, né? É uma das regiões com belas cachoeiras, né? Que sempre aparece na mídia, aquela parte das cachoeiras, muita água, mas também é um pouco enganoso, porque nós estamos num território grande. Então, se você pega uma comunidade que tem bastante água e diz, o território Calunga tem bastante água, você deixa as comunidades que não têm acesso a essa água morrer de sede, né? Nós temos comunidade lá dentro mesmo do território Calunga que dependia muito dos córregos. E há muitos anos atrás, esses córregos ele abastecia as famílias, que a gente apanhava água nos córregos, que despeja no Rio Paranã, porque o Rio Paranã ele corta todo o território Calunga. Então, assim, há comunidades que moram às margens do Rio Paranã, então tem ainda essa água um pouco em abundância, porque até o Rio Paranã ele vem sofrendo com essas consequências do desmatamento às suas margens, né? Não estou falando que seja as suas margens dentro do território, porque o Rio Paranã ele corta aquela região de Flores, vai descendo até chegar à nossa região, então a nascente dele não é no território, e a gente sabe que
nessa região já tem hidrelétrica, tem barragens, e teve uma época que o Rio Paraná, nas nossas comunidades, a gente podia passar a pé dentro dele, né? Mas por quê? Porque na sua cabeceira estava sendo desviada a água do próprio Rio Paraná, que chegava até a gente, né? Então, assim, a gente dependia muito dos córregos, só que os córregos tinham abundância em água, então era raro a gente ter dificuldade com água. Quando criança, a gente brincava nesses córregos, pulava da beira dos barrancos, fazia festa na beira dos córregos com muita água. Hoje, não tem mais água assim nos pequenos córregos dentro de algumas comunidades do Calunga, como é o caso do Tinguizal. No Tinguizal, a gente tinha o córrego Salto, que ele abastecia as famílias todinha para beber, banhar, fazer os nossos afazeres. E hoje, quando chega a partir de agosto, julho, agosto, a gente já não tem água mais no córrego, que é possível, pelo menos, para beber ou para poder fazer as outras nossas atividades. Então, a gente sofre muito com essa questão da estiagem da água, porque o número de chuva está menos, então ele não consegue mais sustentar a água dos córregos nas comunidades. E aí a nascente fica muito fraca, porque córrego ela depende de um fluxo maior de água na região, né? De chuva na região. Se a região não está tendo a quantidade de chuva que tinha antes, esses córregos vêm a secar. E aí a gente sofre muito nas comunidades lá embaixo, que eu falo, né? Embaixo da serra, porque a gente vive entre os vãos. A gente sofre muito com essa visão de que o território ele é cercado por muita água. Não, tem comunidades Calunga, como eu falei para vocês. Nós somos 4 municípios divididos em 2 estados, que é Goiás e Tocantins, e somos 32 comunidades. Pode ser que a gente vai ali no Engenho, Cavalcante, que é Calunga, onde tem a Cachoeira Santa Bárbara e a Candaru, e várias outras cachoeiras lindíssimas que faz parte do nosso território, lá tem bastante água. Então tem bastante água. Mas quando você chega numa região, lá, por exemplo, da comunidade São Pedro, e aí você vê a distância que as pessoas têm que andar para poder trazer água na cabeça até suas casas, aí você sente, ei, então, como é diferente essa realidade que a gente vê num ponto e no outro ponto a gente vê totalmente outra realidade, né? Assim, as políticas públicas de abastecimento de água, ela ainda não chegou em todo o território Calunga, né? Ela ainda depende. Há muito no território Calunga, muitas fraudes nas políticas públicas, como é o caso do Tinguizal. O Tinguizal, ela é abastecida também, ela foi contemplada pela FUNASA, com abastecimento de água por toda a comunidade de um outro córrego que a gente tem lá, que é chamado Basilo, que tinha uma belíssima cachoeira e fez a amparação dessa água. Porém, não terminaram a obra e deram como contemplada a comunidade. Então, a comunidade hoje não consegue mais, porque ela já foi contemplada, mas essa água não chegou nas famílias, chegou em número maior, até onde existe a escola, não chegou. Então, a gente tem que fazer vaquinha para comprar mangueira, para comprar cano, para tentar ver se essa água chega nas demais famílias, e mesmo assim a gente tem em torno de umas 33 famílias sem acesso a esse tipo de água. Então, assim, você sente que se nós, Calunga, como liderança, a gente tem que estar de olho em tudo, a gente tem que estar verificando tudo, porque cada dia está pior, sabe? Eu vou lá, pego a assinatura das famílias e depois eu uso essa assinatura dizendo que a gente fez o programa, que a gente fez o projeto e apresenta uma foto, apresenta isso, e acontece dessa forma de quando a gente vai, ei, a gente está precisando, não, vocês já foram contemplados, né? Boa noite, Tuia. Queria agradecer a oportunidade de conhecer mais sobre a realidade da comunidade Calunga, né? Eu nem ouso falar que eu conheço a comunidade, inclusive fazer uma crítica, né? Que a gente, enquanto turista, a gente vai na Cachoeira Santa Bárbara, acha tudo lindo e não procura, né, a entender. A gente está lá, mas não procura entender o que é a comunidade Calunga.
pessoas que vão acabam que não têm a dimensão do que é, vai lá na cachoeira, tirar foto, acha lindo e não entende a complexidade que é a comunidade Calunga, a importância que é da gente ajudar, né, fortalecer a comunidade, igual quando eu fui com o meu grupo, todo mundo, né, que estava comigo procurou se informar, sabia que era a comunidade Calunga, né? A gente deu até um agrado a mais para nossa guia, que foi maravilhosa. E aí ela ficou toda feliz, porque a maioria dos turistas não tem, né, acha que o pessoal tá só lá fazendo um trabalho, não tem noção que quem tá fazendo um trabalho ali de guia, né, tá ali por questão de sobrevivência mesmo, né, que acaba que é uma das poucas fontes de renda. E aí a maioria das pessoas que vão, né, não tem essa consciência da complexidade que vocês passam por dificuldade, é uma luta constante. Então é muito importante essa presença sua, que essa fala sua, né, seja ouvida por mais pessoas, para que as pessoas tenham mais consciência, né, quando vão visitar a comunidade, né, e não simplesmente na cachoeira tirar foto, postar e achar tudo lindo, né? E, de alguma forma, tentar apoiar a comunidade. Assim, que incrível que você reconheceu isso. Então, assim, a comunidade Engenho 2, onde está localizada a Cachoeira Santa Bárbara, hoje ela tem tudo. Só que tem um ponto positivo na questão do turismo lá. O turismo desenvolveu renda, e desenvolvendo renda, a comunidade não está preservando muito mais o seu espaço, porque ela não depende assim muito de desmatar, de criar, de buscar outras fontes que não seja aquilo ali. Então, assim, ela desenvolveu bastante renda e a própria comunidade, dentro da associação de guias, ela consegue desenvolver algumas funções que seria do poder público, né, com a arrecadação desse, porque às vezes o dinheiro do turista, ele pensa que é só para o guia, não, o guia daquele dinheiro do guia da portaria, a associação mãe ainda tem uma porcentagem para desenvolver ações dentro de todo o território, ou seja, dentro dos 3 municípios, Monte Alegre, Teresina e Cavalcante. Então, sempre que a gente precisa de algo, que a gente grita socorro, quem nos sustenta é o engenho, porque é o único local que tem geração de renda de alguma forma. Então, assim, da onde a gente vai pedir socorro? Então, às vezes, as próprias lideranças, as pessoas ali se mobilizam para nos ajudar também. Então, eles acabam tirando de lá para injetar um pouquinho nas outras comunidades quando a gente precisa, ou viajar, que a gente não tem o dinheiro para ir numa reunião, para ir numa frente de luta. Então, a gente pede socorro lá para a associação do Engenho, a associação comunitária do Engenho, fala, olha, a gente tem uma reunião muito importante e a gente não tem como deslocar, a gente não tem dinheiro para fazer isso ou para comer. Às vezes a gente sai para as reuniões e a gente não tem dinheiro nem para comer, e chega nos locais, cada um paga seu prato e a gente não tem, aí a gente dá o grito, alguém vai lá rapidamente ajuda, né? Então, assim, é isso que eu falo, se a gente tem uma alternativa nas outras comunidades, lá nos vão, a gente incentiva a preservação do meio ambiente, como hoje, que é o caso das nossas comunidades. Então, a luta minha hoje, como liderança Calunga, que tem um histórico de conhecimento dentro das universidades, que hoje faço mestrado em sustentabilidade, a minha luta hoje é o quê? Valorizar os saberes e fazeres das comunidades, e através desses saberes e fazeres, mostrar para o mundo o que é a comunidade Calunga, através de um turismo de base comunitária, mas que seja não voltado para turismo de aventura ou turismo de cachoeira, como a gente chama, mas um turismo cultural, um turismo de vivência Calunga mesmo, para que aquele turista que vai no território, ele saia de lá sabendo o que é um território Calunga. Que eu vejo turista indo na Cachoeira Santa Bárbara e posta lá, fui no Calunga. Será que ele sabe realmente o que é Calunga? Ah, estou no Calunga. Será que ele sabe realmente quantas comunidades tem? Quem são esse povo? Que nós somos mais de 6 mil pessoas vivendo dentro do território, né? Como que a gente vive, como que a gente come, como que a gente planta.
Então, assim, muito obrigada, Guilherme, por você reconhecer isso, e isso é muito importante para os próximos passos de parcerias, porque a gente vive montando parcerias com pessoas que tenham esse conhecimento de que como que a gente vai conseguir preservar se a sociedade hoje ela está avançando muito e ela nos espremendo, nos empurrando cada dia mais para o abismo da destruição. Então, assim, a gente tem que buscar o quê? Para a gente não entrar nesse abismo da destruição, a gente tem que manter o foco da nossa comunidade no que elas faziam 500 anos atrás e que isso tem valor. A gente tem que valorizar os nossos mestres, a gente tem que valorizar os conhecimentos tradicionais das nossas comunidades e que esse conhecimento tenha valor, porque se esse conhecimento não tiver valor, acontece isso que já está acontecendo, vai ter outros valores sendo empregados na comunidade. Muito obrigado pela sua fala, é exatamente isso, né? A gente vai lá, a gente não tem noção, a gente tem a noção de uma pequena parcela, né? O que nem representa a realidade dos calungas. Guilherme, e obrigada, Tuia. Só para... acho que o Sérgio também levantou a mão, mas a gente está aí quase nos 10 minutos finais, então eu queria passar a palavra para a Juliana, porque ela preparou uma dinâmica para a gente, justamente, acho que dialoga com muito do que a gente falou agora, né? Justamente para a gente pensar, então, como agir, né? Como a gente pode partir para ação enquanto lideranças do Centro-Oeste. Acho que a Tuia também traz esse lado, né, de também apoiar o território do Calunga, como a gente pode ajudar nessa luta deles também. Então, vou passar a palavra para a Juliana, para a gente fazer, e aí, se a gente tiver tempo no final, a gente volta a palavra para você, Sérgio, pode ser? Não, eu ia falar exatamente sobre o que a Juliana falou agora, porque essa notícia é muito complicada hoje, então eu falo durante a dinâmica. Tá bom. Tá bom. Bom, desculpa. Não, a notícia é muito complicada para o estado de Goiás e para o território Calunga. Então, durante a dinâmica, eu dou a notícia e proponho que a gente seja solidário, porque eles vão precisar. Tá bom. Vou tentar aqui ver se funciona aqui. Vamos ver. Está aparecendo a tela aqui para vocês? Tá? Vê se vocês conseguem escrever aqui nessa tela. Eu não tenho certeza se... Alguém aí consegue? Ou só que aparece a caixinha de texto? Não, né? Tá, então vamos fazer... a caixinha, mas não dá para escrever. Apareceu uma caixinha aqui, a minha, né? Você não consegue clicar em texto, certo? Não. Tá, então vamos fazer assim, eu vou pedir para vocês colocarem por meio dos comentários, tá bom? A gente tem uma pergunta, e aí que é um momento de ideação mesmo, tá? É um momento da gente pensar possíveis ideias, coisas que vocês queiram falar, e aí eu vou pedindo para vocês irem escrevendo nos comentários aqui para mim, e aí eu vou colocando aqui, conforme vocês forem falando, tá bom? E aí eu tenho uma pergunta, né, para vocês, é o seguinte, a gente queria saber de vocês, diante de tudo que foi apresentado, né, aqui, e também dos conhecimentos prévios que cada um tem em suas áreas, em suas vivências, em relação a tudo, o que vocês acham que deveria ser prioritário na atuação dos líderes climáticos da região Centro-Oeste, tá? Então, aqui eu falo líderes climáticos para quem é de fato líder climático pelo Climate Reality Leader, né? Mas se tiver alguém também que não faz parte aqui do grupo, mas trabalha com isso, e todos aqui podem ser esses líderes, a gente quer saber o que vocês acham que os líderes climáticos aqui dessa região deveriam atuar de forma prioritária. E aí vocês podem pensar tanto em temáticas, né? Eu acho que deveria atuar principalmente na questão de, enfim, água, desmatamento, pode pensar em temáticas, podem pensar em questões de projetos, tem os projetos que conhecem e acho que esse deveria ser, ou de ações mesmo, eu acho que deveriam agir de
com tais ações, tais projetos, um momento de abertura em relação a isso, tá bom? Então, vocês podem, eu vou contar o tempo aqui, vai ser rapidinho, tá, gente? Vou colocar uns 5 minutinhos aqui, então, se vocês puderem ir escrevendo aí no chat, eu vou pegando e colocando para cá. Tá aparecendo para vocês, né? O que eu estou colocando aqui. Tá sim. Ótimo. Então, já tem a conscientização, que ninguém se importa com o que não conhece, né? Boa. Ninguém mais, gente? Oi, gente. Eu Olá. tô sumida aqui porque, enfim, é isso, porque escolhi não aparecer na câmera, mas eu queria aproveitar este momento de silêncio que cada um tá trabalhando no seu cantinho para daqui a pouco o Sérgio dar a notícia aí e a gente usar o tempo para fazer duas coisas ao mesmo tempo, se vocês acham que funciona. Tá bom. A gente já está terminando aqui, aí eu trago a palavra então para o Sérgio, já que ele disse que é um ponto bem relevante, né? Eu coloquei no chat, enquanto você faz, eu falo rápido. Vai ser emitido alerta de emergência hídrica, uma notícia muito ruim. De junho a setembro, dos estados de Goiás, Minas, São Paulo, Paraná e mais um que eu não estou lembrando. Primeira vez em 111 anos de serviço meteorológico que um alerta de emergência hídrica ligado ao Rio Paraná vai ser emitido. Vai haver uma grande briga pela distribuição da água disponível caso o regime de chuvas não nos livre dessa péssima notícia. Nessa briga pela distribuição de água, acho que o Climate e o W devem estar prontos para solidariedade ao território Calunga, no sentido de eles serem prioritários na distribuição da água disponível. Só isso. Sérgio, eu trabalho no IMET e essa nota já saiu. Já saiu a nota? Já. Eu vou ver se eu consigo colocá-la aqui.
Tá, gente, eu vou finalizando aqui nos que a gente tem. Tem alguns outros aqui, mas que não estão cabendo todos no pontozinho, então eu vou só ler para vocês também alguns dos que foram colocados para a gente, todo mundo ter ciência, tá? Então aqui a gente tem diálogos com universidades e centros de pesquisas para desenvolvimento de soluções agrárias de baixo impacto e que colaborem para o sequestro de carbono, diálogo com a Embrapa para a aplicação de tecnologias de uso da água na região, popularizar o conhecimento regional e focar em esse é um, o outro seria focar em ações de retomada da economia verde, mobilização da sociedade para cobrar medidas dos governantes, ponte para acesso e debate sobre tecnologias sustentáveis para comunidades tradicionais, conscientização, parceria com o Ministério do Turismo, Conventional Bureau, não sei como é que eu falo, gente, secretarias de turismo, companhias de turismo nacional, enfim, órgãos, né, diferentes de turismo, para comercialização do turismo de experiência na região centro-oeste, valorização de culturas e costumes, formulação de políticas públicas contra o desmatamento do cerrado, né, aqui tem alguns outros que colocaram, que eu não coloquei aqui, mas enfim, mobilização da sociedade para cobrar medidas de governantes, aqui as pessoas falaram isso também em relação ao fato de estarmos próximos, né, do poder federal, aqui, poder central, parcerias com editoras universitárias para desenvolvimento de projetos de mapeamento, escrita da história Calunga e de outros povos, legal, e parcerias com instituições para compartilhamento de técnicas de agricultura regenerativa para adaptação a mudanças climáticas. Aí, agora, eu queria ver, entre todos os que a gente colocou aqui, eu acho que vocês têm, esse aí vocês devem ter, escrito aí um símbolozinho de estampa, stamp. Tem? Aonde? Em reações? Não, deve aparecer, eu não sei se fica em reações, é porque minha tela mudou não, aqui. Mas é porque aí eu acho que o link do seu documento devia ser compartilhado, que daí a gente conseguiria... Não, eu estou no próprio Zoom. Não, Olha. documento não, é o próprio Zoom. Então, na teoria, era para aparecer pelo menos a opção aí de estampa de marcação. Não está aparecendo nada para vocês? Não. Não. Em reações, acho que também não, né? Não, Ju. Não, então, é porque eu ia fazer agora uma votação, gente, para ver o que vocês acham como mais importante, né, dentre todos esses, mas eu acho que se alguém quiser falar aí, entre tudo que foi levantado, um que acha que faz mais sentido, que é mais importante aí, o nosso tempo já está se encerrando, né, então também não quero prolongar em respeito ao tempo de todo mundo que se dedicou aí, mas de qualquer forma essas informações aqui vão ser muito úteis para nós, né, a gente trabalhar em cima delas e depois trabalhar melhor em como podemos fazer. Então, se alguém quiser falar mais alguma coisa, Sérgio, se quiser falar mais alguma coisa específica sobre esse ponto aí que você trouxe, que é muito importante, né? Obrigado, Juliana. Eu acho até que atende a dinâmica como programada de ver Total. As sugestões são extremamente importantes. Mas essa apareceu como emergência. A Daniele já postou aqui a nota do IMET, que eu sabia que ia sair, mas não tinha visto ainda. E tomara que não aconteça. Quem trabalha com clima sabe, com mudanças climáticas, sabe que não é bom a gente, para um evento singular extremo, atribuir as mudanças climáticas e, sim, falar da frequência, porque o clima é complexo, a gente nunca sabe. Mas, por outro lado, a gente sabe também que é bastante provável que esteja relacionado às mudanças climáticas que estão ocorrendo. E, como a Tuia falou com tanta clareza da questão da água, a minha sugestão é muito prática, que nós, e um abraço enorme para Alexandre e Alessandro, o W, que a gente junte e não sejamos nós sozinhos, não. A gente acompanhe a situação, entre em contato com outras organizações da sociedade civil e faça duas coisas. Advoca-se na distribuição da água para o território Calunga e outras populações vulneráveis, porque os lobbies, se houver realmente falta d'água numa região basicamente agrobusiness,
vai haver muita disputa pela água. E a prioridade constitucional é o abastecimento de populações. Mas a gente sabe como isso funciona na hora mesmo de tomada de decisão. E 2, caso haja, sempre rezando para que não ocorra uma situação realmente difícil, que a gente até forme uma rede de solidariedade aos territórios vulneráveis, com prioridade para o território calunga. Muito bom, Sérgio. Acho que é imprescindível aí, diante de como emergência possível, né? Aí do que vai acontecer. Acho muito bom. Alguém tem mais algum ponto? A gente pode encerrar a reunião hoje, a gente pode depois marcar, né, como a gente faz para conversar melhor sobre essa proposta e tocar isso, mas quanto à reunião de hoje, acho que a gente pode ir encerrando aqui, se alguém não tiver mais nada a adicionar. A Daniele podia nos manter sempre informados sobre o andamento da situação hídrica. Com certeza, eu posto sempre que estiver no grupo. Eu não trabalho na área técnica, eu trabalho na assessoria internacional, mas eu tenho sempre as informações, vai ser um prazer, Sérgio. Bom, gente, eu queria muito agradecer. Gostaria de convidar a todos vocês, né, a participar com a gente de um grupo que está sendo criado chamado Rede de Luta Calunga, né, de ações voltadas para as comunidades lá embaixo. Então, são parceiros, porque tem ações que não dá para você esperar governo querer fazer, não dá para você esperar para ações diretas nas comunidades, que a gente busca muita ajuda, muita colaboração de parceiros. Gostaria de convidar vocês a participarem, quem quiser, é algo muito, muito livre, muito de voluntariado mesmo, assim. E aí, quem quiser, vou deixar meu zap, ele é 62 9666 4120, eu posso estar ingressando esses parceiros ao grupo, né, das nossas lutas calungas, que são lutas diretas, né, luta de ações diretas, ou indiretas também, que alguém possa conhecer onde a gente buscar soluções, pode dar logo algumas orientações também, porque às vezes a gente não sabe onde ir, com quem buscar, e são os parceiros que nos dão essas dicas, são os parceiros que nos auxiliam, tanto nas ações diretamente, como indiretamente, que nos auxilia. Então, assim, desde já agradecer cada um de vocês, o convite, né? Assim, agradecer a Alessandra, agradecer o Wagner, assim, dizer para vocês que hoje eu tive medo de não estar com vocês, eu saí da comunidade só para estar com vocês hoje, eu estou há 3 dias longe de casa, porque eu estava com medo da gente não conseguir carro para chegar aqui na cidade, porque lá a gente ainda não tem internet, o único ponto de internet que a gente tem é na escola estadual, e assim mesmo é muito fraquinha a internet, então não é toda hora que a gente consegue dialogar com as pessoas, baixar um áudio, fazer uma aula, nada disso, é mal para saber mesmo alguma notícia, né? E a gente está lutando para que a gente possa ter acesso pelo menos a isso, pelo menos a telefonia, sinal de telefonia no território calunga, que eu acho que pelo menos era algo muito importante, que já nos ajudaria demais a não ver esse alto índice de evasão da juventude do território, porque isso é essencial, comunicação é essencial. Então, a gente sempre está atrasado nas informações, a gente sempre está para trás, então tem hora que nem orelhão não tem. Então, assim, eu hoje uso, já estão surgindo algumas anteninhas, aquelas de casa que coloca e puxa o sinal, mas nem todo local pega essa anteninha. Então, assim, quem tem essa anteninha é o ponto de comunicação de todo mundo, para ligar para um ou para outro. Mas, assim, para a gente ligar para quem está fora do território, porque para a gente dialogar dentro do território mesmo, ou você vai até a pessoa ou manda recado de alguma forma, ainda no sistema de bilhete, carta, recado boca a boca, aqueles telefones sem fio, que às vezes o recado chega até diferente da brincadeira do telefone sem fio, né? Mas, assim, hoje a gente sofre muito com essa questão da gente não conseguir ter meios de comunicação
nas comunidades, sabe? Assim, então, hoje a gente tem uma luta grande, a associação agora conseguiu comprar umas torres de internet via rádio, mas é apenas internet, fazendo parceria com uma empresa aí, só que os kits são de valor muito alto, então as famílias não conseguem adquirir esses kits de internet. Já não fala mensalidade também, então acaba assim, a gente vai pôr a torre como associação, mas a gente também não vai conseguir atingir o que a gente queria atingir. Igual, por exemplo, hoje eu estou aqui usando sinal do celular, de internet do celular, do chip da Vivo, que a gente usa normal, eu estou conseguindo dialogar com vocês. Isso, para nós, é impossível, é algo ainda que é um sonho, né? Então, assim, comunicação, a gente sofreu muito com essa questão das aulas ser remota também, por causa disso, as nossas crianças perdeu muito, porque como que a gente faz aula online dentro de um quilombo? Como é que o quilombo tem aula dessa forma? Né? Então, assim, foi impossível. A gente está há 2 anos sendo penalizado, tanto os estudantes que estudam lá, quanto nós que estudamos nas universidades também, porque a gente sofreu um estado de calamidade muito grande aqui nos municípios vizinhos, no município nosso, com índice alto de mortalidade por Covid. Então, assim, a gente às vezes teve mês da gente ficar totalmente isolado e praticamente passar fome, porque a gente não podia sair da comunidade. O medo também assolou muito as comunidades. Então, assim, e a falta de informação também, justamente por a gente não ter esses meios de comunicação também, dificultou todo o nosso processo. Então, hoje a gente tem graduandos Calunga que desistiram da universidade porque não tem como fazer seus trabalhos, não tem como fazer sua luta, não tem como estudar, porque estudar para nós é o nosso principal objetivo. Então, a gente sempre estava nas universidades, quando é presencial, a cada 10 calungas que formam no ensino médio, 9 estão na universidade. Aí você vê esse índice de estudantes calungas não estando na universidade. Então, vai dizer, é os calungas que não querem estudar? Não, são as possibilidades que a gente não está tendo. A gente está sendo obrigado a regredir, principalmente na área da educação, porque essa é uma nova área tecnológica, né? E eu acredito que mesmo quando esse Covid passar, a gente ainda vai estar para trás, principalmente nessa questão. Bom, obrigada, Tuia, pelo seu relato. Eu acho que até mesmo fruto da dinâmica, né, aparece essa vontade da gente somar forças, esforços aí. Então, você passou o contato, eu acho que a gente, enquanto Climate, pode se organizar também em diálogo com você, ver como a gente pode se solidarizar, enfim, estar mais junto e seguir junto. Agradeço a todo mundo que participou aqui hoje, a comissão que organizou com muito carinho, os convidados que doaram seu tempo para a gente falar sobre a realidade climática do Centro-Oeste. E é isso, gente. A gente vai encerrar por aqui, né? O horário era 8h30 também, para a gente não estender. Mas a gente isso está gravado e vai ser compartilhada com toda a rede também, para quem não pôde estar aqui. E eu acho que os líderes climáticos do Centro-Oeste vão agora para a ação, né? A gente pensar como a gente pode transformar as conversas que a gente teve hoje em encaminhamentos aí para a luta climática. É isso, gente. Obrigada. Perfeito. E boa noite. Parabéns a todos os ouvintes. Parabéns. E um beijo muito grande para cada um de vocês. Boa noite. Parabéns, Obrigada, Isabel. Isa, gente. Obrigada pelo convite, gente. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Ah, gente.